Vamos ler a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 2, versículo 22. Esse é um texto que tem estado no meu coração por algumas semanas, acredito até que por mais de um mês, e nesta oportunidade que o Senhor me concede, a partir deste versículo, eu desejo compartilhar com vocês uma reflexão na palavra de Deus a respeito do tema confiança. E o tema que eu dei para esta mensagem foi confiança total leva tempo. Diz assim a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 2, versículo 22. Parem de confiar no homem, cuja vida não passa de um sopro em suas narinas. Que valor ele tem? Meus queridos irmãos, quando eu meditava neste texto e em outros textos da palavra de Deus que falam sobre confiança, eu me lembrei dos meus velhos tempos, tempo em que um simples aperto de mão era tão bom quanto um contrato assinado entre duas ou mais pessoas. Em grande parte, aqueles dias se foram há muito tempo. Na verdade, até mesmo contratos assinados são frequentemente rompidos e contestados mais do que podemos imaginar. Como resultado, no mercado de trabalho, neste século XXI, quem trabalha sabe que precisamos lidar com uma crescente falta de confiança. Isto acontece não só na nossa vida profissional, mas também em nossa vida pessoal. Ao longo dos meus 40 e tantos anos de experiência profissional nos negócios, eu tenho visto uma mudança dramática na forma como os negócios, os relacionamentos pessoais e os acordos são respeitados. Queridos, a verdade nua e crua é que não existem atalhos na construção e manutenção da confiança. Isso me leva a acreditar que nós precisamos voltar aos princípios apresentados a nós no livro dos livros, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, as Santas Escrituras, e nela eu confio plenamente. E sei que todos os irmãos e irmãs presentes neste culto também confiam plenamente no que a palavra de Deus diz e ensina para nós. Ela ensina como nós devemos nos preocupar com o bem-estar das outras pessoas, bem como com os nossos próprios interesses. Preocupar conosco mesmo, mas também preocupar com os outros, com a vida das outras pessoas. Durante a minha carreira profissional na área de publicação de Bíblias e de livros, eu experimentei na própria carne o valor de buscar uma abordagem do tipo em que todos ganham em todas as minhas transações comerciais. Eu ouvia muito dizer que nos negócios
Sempre que alguém ganha, alguém perde. E esta afirmação no meio empresarial me incomodava muito. E isto me fez buscar da parte de Deus orientação, sabedoria, para na minha atividade como gestor, como administrador de uma empresa, eu pudesse sempre buscar caminhos em que todos pudessem ganhar. E não somente a empresa para a qual eu trabalhava. Mas o maior impacto veio com o aprender, compreender e seguir os preceitos encontrados na palavra de Deus. Foi nela que eu encontrei a inspiração para confiar nas pessoas. A gente aprende, mas aprender não é suficiente, é preciso compreender. E, por último, não pode faltar a disposição de seguir os ensinamentos da palavra de Deus, para que possamos desenvolver esse processo de confiança total nas pessoas, nos negócios, na igreja, em todas as nossas relações pessoais, sejam elas particulares ou profissionais. Por isso, eu gostaria de compartilhar com os irmãos que estão conosco no templo esta noite, mas também com aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, esses preceitos encontrados na palavra de Deus e que me ajudaram tanto na minha caminhada de vida e que com certeza vai ajudar você também. O profeta Isaías, lemos no início um texto no livro do profeta Isaías, e quando você lê o livro todo de Isaías, você percebe que o profeta ele teve uma boa compreensão do conceito de confiança há cerca de 3.000 anos atrás. As palavras eternas do livro de Isaías no Antigo Testamento, apesar de escritas há milênios, há pelo menos 3 milênios, estas palavras continuam a soar verdadeiras nos dias de hoje. Por isso, eu queria repetir mais uma vez a leitura do texto inicial de Isaías capítulo 2, versículo 22. Porque este texto nos adverte: parem de confiar no homem, cuja vida não passa de um sopro em suas narinas. Que valor ele tem? Queridos irmãos, queridas irmãs, este versículo, embora soe bastante forte ao nosso coração, ele resume o porquê confiança leva tempo. Porque o problema por trás da falta de confiança, das frustrações que passamos no relacionamento com outras pessoas, nas diferentes áreas da nossa vida, tudo isso é ocasionado por um problema que está espalhado por toda a terra, que é o problema do pecado. E junto com a pecaminosidade no coração humano, existe também a tendência universal de manter o foco em si mesmo.
nós precisamos vigiar muito para não olhar só para nós e desprezarmos o nosso próximo. E aí nós reclamamos quando não somos vistos, reclamamos quando não temos oportunidade, reclamamos quando as pessoas esquecem o nosso nome, enfim. Nós estamos sempre focados em nós mesmos e quando nós deixamos de estar no centro da atenção, isto nos incomoda. E muitas vezes podemos até pensar que é uma fraqueza nossa, que é um problema pessoal nosso, mas não, isto é universal. Esta é a tendência natural de um coração pecaminoso. Por isso há um diferencial na vida daquele que segue a Jesus. Esse coração foi transformado. Esse coração de pedra foi tornado num coração de carne. A mente foi purificada. Os desejos foram santificados. E desta forma nós vivemos uma nova vida em Cristo, onde as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Aleluia! Então, 10 capítulos adiante, lá no capítulo 12, e no versículo 2, Isaías mostra esse contraste. No capítulo 2, versículo 22, ele fala do grande problema que é confiar no ser humano. E agora, no capítulo 12, versículo 2, nós vemos o contraste. E lá na frente, Isaías diz assim: Deus é a minha salvação. Terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor, é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. Numa primeira leitura deste texto, eu fui levado a pensar que havia um erro aqui, quando Isaías repete o nome do Senhor 2 vezes. E ele diz assim: o Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico. Na verdade, não há nenhum erro aqui. É porque nada era mais importante para o profeta do século 8 antes de Cristo do que o Deus Todo-Poderoso. Por isso, caminhando para o final desta reflexão que vos trago hoje na palavra de Deus. Então, como eu dizia, partindo para uma conclusão desta chamada que vos faço esta noite sobre a importância de desenvolver uma confiança total em Deus e nas pessoas, a partir desta primícia de que confiança leva tempo, eu pergunto a vocês que me assistem e me acompanham no culto desta noite: onde você coloca sua confiança? Eu não estou dizendo que ninguém merece confiança, mas que precisamos ter cautela quanto a quem recebe a nossa confiança, inclusive nós mesmos, e considerar os motivos pessoais. É triste dizer isso, mas fora de uma vida entregue a Deus e sob seu controle, distante de Deus, nós podemos descobrir que nós não somos totalmente dignos de confiança, ou até mesmo capaz de confiar em nossos próprios pensamentos e nossas próprias ações. Quantas vezes
eu cometi erros enormes na vida por confiar nas minhas próprias convicções pessoais, por ser levado pelos meus pensamentos. E eu estava tão enganado a respeito daquilo e me dei tão mal, dei tanta cabeçada, até o ponto de aprender que para eu confiar em meus pensamentos e confiar nas minhas ações, é necessário viver em comunhão com Deus, através da sua palavra e da oração. É importante destacar que mesmo tendo um relacionamento correto com o nosso Pai Celestial, ainda precisamos lidar com a nossa natureza pecaminosa, que algumas traduções da Bíblia chamam de a nossa carne. E esse cuidado nós precisamos ter pelo tempo que estivermos neste planeta. Todo ser humano está sujeito ao poder do pecado, à pena do pecado e ao corpo do pecado. Nós já vencemos o poder do pecado e ele não tem mais força para destruir a nossa vida, para nos conduzir no caminho mau, porque através do precioso sangue de Jesus Cristo, nós fomos transformados em novas criaturas, regenerados. E por isso o pecado não exerce mais poder sobre nós. Também não estamos mais sujeitos à pena do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Morte espiritual, morte para Deus. Morte que nos afasta do céu, nos afasta da presença de Deus. Esta é a pena de quem é levado pelo pecado e caminha através de uma vida pecaminosa. Mas esta pena do pecado, este juízo do pecado não existe mais sobre nós. Jesus já pagou o preço por nós. Nós já estamos libertos do poder e da pena do pecado. Mas ainda não estamos livres do corpo do pecado. Ainda carregamos o corpo do pecado conosco. E assim vai ser até o dia em que esse corpo vai ser transformado em um corpo glorificado, igual o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo após a sua ressurreição. E então estaremos também libertos do corpo do pecado. Mas enquanto este dia não chega, nós precisamos vigiar e manter cuidado diário com as nossas atitudes e com as nossas palavras. Como podemos aprender a ser mais dignos de confiança e a confiar mais nas outras pessoas? Eu descobri que é de grande auxílio cercar-me de um pequeno grupo de pessoas piedosas que tenham demonstrado ao longo do tempo que eu posso confiar nelas para obter ajuda e aconselhamento para trabalhar as decisões importantes da minha vida. Além disso, eu aprendi também a confiar na sabedoria e percepção da minha esposa para lidar com muitas decisões pessoais. Quantas vezes eu estava caminhando para tomar uma decisão errada, mas conversando com Gessi sobre a decisão que eu pretendia tomar, ao ter a humildade de ouvi-la, de prestar atenção nos seus conselhos, eu também fui guardado de cometer muitos erros na vida. Por isso, um dos meus versos favoritos das Escrituras
fala sobre a questão da confiabilidade. É o Salmo 20, versículo 7. Neste salmo, o rei Davi declara: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Eu gosto muito deste salmo. Vou até repetir. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Eis onde tenho depositado a minha confiança por anos, e Deus não tem me abandonado. Se você ainda não fez isso, considere colocar sua confiança no Senhor. Aquele que vê, sabe e controla tudo o que existe. Este é o nosso Deus. Ele tem lidado com sua criação desde o início. E Ele tem feito isso muito bem. E nesta noite Ele quer te ajudar também. Portanto, confia no Senhor de todo o seu coração. E não se estribe, não se proteja nos seus próprios pensamentos, nas suas próprias decisões. Procura do Senhor a orientação e Ele vai te dar, através da presença do Espírito Santo, que é real em nossas vidas. Que Deus abençoe a todos, grande e maravilhosamente. Amém.